Graça e paz, amados, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje, de novo, nós vamos ter que fazer essa aula online e a gente poder conversar sobre a Palavra de Deus. Bom, antes da gente começar a aula de hoje, eu tenho que dar um feliz Dia das Mães a todas as mães. Todos vocês que têm alegrado o Dia das pessoas. Ter uma mãe realmente é algo não apenas biologicamente necessário, é algo para a vida humana. Todos aqueles que já perderam suas mães, principalmente quem perde a mãe muito cedo, se não encontram uma outra pessoa que ocupe aquele lugar, sente verdadeiramente o quanto é ruim. Saibam que o trabalho de vocês é extremamente importante à vida humana. Vocês podem transformar vidas e têm transformado vidas. Eu oro para que Deus abençoe ricamente a vocês. Muitas, inclusive, são mães que se tornaram mães e pais, cuidam de tudo na casa. E Deus abençoe muito. Né? A minha mãe está longe, é sempre muita saudade. Né? Minha Thaís também, a mãe está longe. Mas aqui, através da internet, eu quero passar para todas vocês, mães, um feliz Dia das Mães. Feliz, feliz, feliz e feliz ano. Enfim, dias felizes para a vida de vocês. Nós vamos à aula de hoje, aproveitando que é Dia das Mães, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre praticar a comunhão na igreja. Então a gente vem aí aprendendo um monte de coisas sobre a igreja, sobre a doutrina básica da nossa igreja. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre praticar a comunhão. É importante a gente entender que comunhão é ter algo em comum, é ter um ponto de ligação entre nós. Quando a gente vai a Atos, capítulo 1, né, 42, capítulo 2, verso 42, a gente vai ver que a igreja tinha tudo em comum. O que nós precisamos ter em comum na igreja? Muita gente acha que é o culto, ou o louvor, ou a palavra legal, mas na verdade, o que a gente tem em comum na igreja chama-se Cristo. A igreja é o único lugar no mundo em que você reúne uma pessoa rica, uma pessoa pobre, uma pessoa da roça, uma pessoa da cidade, uma pessoa preta, uma pessoa branca, uma pessoa azul, o que for. Pessoas de pensamentos diferentes, de pensamentos políticos diferentes, de formas diferentes, elas se reúnem em um único lugar, onde elas têm um único propósito, independente do berço onde nasceu, independente da sua conta bancária, independente do que estudou, deixou de estudar. Na igreja é o local onde nós estamos unidos num único propósito. E aí está a questão, porque a igreja, ela se reúne por causa de Jesus. Jesus é a cola. Os discípulos mesmo, eles tinham diferenças políticas. Você tinha discípulo que era publicano, você tinha discípulo que era cobrador de imposto, e você tinha discípulo, por exemplo, que era revolucionário. E cada um desses discípulos teve que aprender, como Paulo depois que chegou e era fariseu. Ou seja, eles eram de políticas diferentes, de pensamento religioso um pouco diferente, apesar de ter a mesma religião, mas juntos se tornaram um único corpo por causa de Jesus. Deixa eu acertar a câmera aqui, gente. Juntos se tornaram um único corpo por causa de Jesus. Suas brigas políticas, seus pensamentos políticos, ideológicos e tudo mais, eles não tinham lugar ao estar em Jesus. Você não vê eles guerreando nisso ao estar em Jesus. Por quê? Porque eles se tornaram um único corpo. Isso é igreja. Nós precisamos da mesma forma. Então, Jesus orou assim por nós. A palavra nos diz em João 17, versos 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, ou seja, pelos discípulos da época. Rogo também por aqueles que crerão em mim, eu e você, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. Você sabe o que esse texto diz de forma muito clara? Primeiro ele traz a questão de que Cristo e Deus são um só. E aí você vê Jesus, o nosso Senhor, orando para que nós também fôssemos um só. E é interessante porque se a Trindade, que é um só, o mesmo Deus, um único Deus, apresentado em três formas, um único Deus, ele diz que a igreja dele precisa ser una também, precisa ser
uma só visão, uma só fé, um só Senhor, um só coração, um só propósito. E ele diz que isso gera um resultado. Qual é o resultado? Que o mundo crê que Jesus é o Senhor. Por que o mundo então tem dificuldade de enxergar que Jesus é o Senhor? Porque nós não temos sido um só. Por que a nossa cidade tem dificuldade que Jesus é um Senhor? Porque nós não temos sido um só. O que Jesus diz, e a oração dele, é que se formos um só, se realmente estivermos ali unidos, as pessoas saberão que ele foi mandado. É o maior evangelismo que você pode fazer. É que o mundo enxergue o corpo de Cristo como um só. Dentro disso, eu gostaria de apresentar para vocês algumas coisas que a Bíblia coloca que nos ajuda a praticar. Você vai sempre encontrar na Bíblia alguns textos que dizem assim, fazei isso uns aos outros. E eu quero destacar alguns deles. Eles podem nos ajudar a entender como viver a verdadeira comunhão. O primeiro deles é o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros. E João, na sua carta, em 1 João 4, 7 a 8, ele coloca assim, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João, inclusive, diz que quem não ama seu irmão que vê, não ama a Deus que não vê, porque não é possível fazer as duas coisas. Então a primeira coisa que uma igreja precisa aprender é o mandamento do amor. Esse mandamento é tão importante, mas tão importante, de amar uns aos outros. E amor não é um sentimento, ele é um comportamento. Pegue 1 Coríntios 13 e dê uma olhada. Ele é um comportamento. É fácil da gente entender isso. Você, principalmente que é mãe ou que é pai, quando seu filho faz uma coisa ruim, seu sentimento por ele fica chateado. Você está chateado, você está bravo e tudo mais, mas você não deixa de amá-lo. Então o amor não depende do sentimento, porque sentimento é volúvel. O amor tem a ver com as nossas atitudes, é acima de qualquer sentimento. Porque os nossos sentimentos podem mudar. Ele pode esfriar, ele pode aquecer, o sentimento pode mudar. O amor permanece, é o que a Bíblia diz pra gente. Lembra que a Bíblia diz isso? Agora temos isso, aquilo, o amor permanece. O que fica é o amor. E o amor é tão importante que Jesus definiu uma coisa. Como que o mundo vai saber que você é um discípulo? Você já parou para pensar nisso? Como as pessoas saberão que você é discípulo? Porque você se batizou na igreja? Porque você vai aos cultos? Porque você fala versículo decorado? Porque você canta no louvor? Porque você é diácono? Porque você é pastor? Porque você é presidente do conselho diaconal? Porque você é vice-moderador da igreja? O que define que você é um discípulo? Jesus disse duas características principais que definem quem é um discípulo. A primeira, pelos frutos conhecerão quem é meu discípulo. Suas ações, suas atitudes, sua forma de falar, tudo isso define que você é um discípulo. Mas tem uma outra característica extremamente importante. João capítulo 13, versos 34 a 35, Jesus é claro e ele diz, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Será que se as pessoas do mundo olharem para nós, como igreja, elas realmente saberão que somos discípulos de Jesus? Será que temos cumprido isso que ele colocou para nós? Reflita sobre isso, mas não reflita para os outros membros da igreja, reflita para você. Se olharem para você, para o seu comportamento, para a sua forma de fazer as coisas, verão amor, e vendo amor, então saberão que você é um discípulo de Jesus? Bom, o outro, uns aos outros, é sujeitai-vos. Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitar é quando você não se sente superior a ninguém. Você se sente, muitas vezes até abaixo, você se sente igual a todo, ninguém, você não se sente a mais do que ninguém. A sujeição tem a ver com humildade. Jesus deu exemplo para a gente em João 13, de 4 a 17, quando ele lava os pés dos discípulos.
Aquilo era um serviço humilhante. Lavar os pés de alguém era humilhante. O servo, o menor servo, o piorzinho de todos é que tinha que fazer isso. E Jesus fez algo que era considerado extremamente humilhante para mostrar que ninguém é superior a ninguém no corpo de Cristo. Muitas vezes os nossos cargos da igreja, seja ser pastor, bispo, apóstolo, ou seja ser vice-moderador de igreja, diretor de finanças, presidente de conselho diaconal, líder de louvor, líder de evangelismo, líder infantil. A gente guerreia por cargos, porque os cargos nos fazem se sentir superior aos outros. Mas aí Jesus diz que o menor entre nós é o maior no reino dos céus, porque nós não temos que ser superior a ninguém, nem governar ninguém por ser superior. Se todos nós seguíssemos isso, queridos, nossas igrejas não teriam divisão. O pecado seria tratado facilmente em nossas igrejas. Nós não teríamos brigas. Sabe por quê? Tiago, por exemplo, o apóstolo Tiago, em Tiago 4, verso 1, ele diz: de onde vêm as brigas e as guerras e as contendas entre vocês? No verso 1 e 2. Não vem das suas paixões, das suas vontades e tudo mais? Tiago coloca isso claramente. Se eu não me considero superior a ninguém, então eu não imponho a minha vontade. Por mais que às vezes eu gostaria que uma coisa fosse feita, eu debato de igual para igual. E entendo que a proposta do outro é tão boa quanto a minha. E a proposta que for a melhor, a gente está junto nela. Erramos juntos, acertamos juntos, fazemos juntos. Se sujeitar um ao outro é muito importante para o bom andamento da igreja. Bom, o outro uns aos outros que a gente vai estudar hoje é perdoai-vos uns aos outros. Efésios 4,32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então, aqui ele define que o servo de Deus, ele é bondoso, ele é compassivo e ele perdoa uns aos outros. E Paulo coloca algo muito importante, ele diz que nós devemos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou. Perdoar é perder, era abrir mão do direito. Você teria o direito de que a pessoa pagasse o preço daquilo que ela fez contra você. E você abre mão desse direito, como Cristo fez por nós. Deus tinha o direito de nos mandar para o inferno. Nós merecíamos o inferno, mas Deus abriu mão desse direito e Cristo ainda pagou um preço para que fôssemos salvos. E agora a Bíblia coloca para nós que nós temos que fazer o mesmo pelo outro. Nós temos que perdoar o outro. Esse barulho, gente, é porque estão limpando aqui a rua por causa do coronavírus. Nós temos que perdoar uns aos outros. Temos que estar uns com os outros. Sabe, durante muito tempo na igreja, e muitas igrejas ainda continuam fazendo isso, a maneira de disciplina da igreja é feita de forma errada. Sabe por quê? Porque nós deixamos as nossas vontades. Se uma pessoa peca, a gente quer... tem que sair, tem que ser discipulado agora, tem que ser excluído da igreja. Leia a Bíblia. Em Mateus 18 diz que nós não lutamos para tirar ninguém da igreja. Nós lutamos para recuperar a pessoa, para poder perdoá-la, para ela se corrigir. E aí Jesus vai terminar dizendo assim: olha, você vai até a pessoa, se tem um problema com seu irmão, não faça fofoca, vá até seu irmão e resolva. Não adiantou, não faça fofoca, chame o outro e diga: me ajuda a resolver porque eu tenho um problema com fulano. Vai lá e tenta resolver. Não adiantou, chama a igreja e tenta resolver. Não teve jeito. Considere então como gentio. O que Jesus está dizendo? Nós não apontamos dedo, nós não retiramos. Na verdade, nós aceitamos que a pessoa não quer estar no corpo. Mas durante muito tempo foi feito espetáculos. Durante muito tempo se humilhou pessoas para sair da igreja. Eu me lembro que uma certa vez uma pessoa de uma igreja virou para mim e disse assim: quando meu pai cometeu o pecado X, se não me engano foi adultério, eu era secretária da igreja, eu fiz questão de denunciá-lo. Por quê? Não é que ela não tinha que fazer o que é certo, não, ela tinha que fazer o que é certo, independente do seu pai dela. O problema é o prazer em dizer: eu fui a pessoa que denunciei. Você não tem que ser a pessoa que denuncia. Você tem que ser a pessoa que tentou recuperar o seu irmão. Você tem que ser a pessoa que buscou o máximo possível que aquela pessoa não se perdesse para o pecado. Que lutou, que orou, que chamou ajuda. Vamos lá, ele precisa largar o pecado.
Quando Paulo diz, tem alguém no meio de vocês aí que é um adúltero, que está fazendo um monte de coisa, retire-o do meio de vocês. Ele não estava dizendo, faça um espetáculo, não. O que ele estava dizendo é que essa pessoa continuava liderando. Essa pessoa continuava à frente. E não podia. Olha, ele não pode, ele não é membro do corpo, porque o membro do corpo não vive no pecado, ainda mais um pecado público desse. O membro do corpo luta contra o pecado. Mas o corpo está sempre preparado a perdoar. Quero que você imagine o corpo de Jesus, que é a igreja. Se o seu dedo está machucado, você corta ele fora? Não, você tenta lutar para curá-lo. Você só tira o dedo quando ele já está necrosado e não tem outro jeito. E mesmo assim, as pessoas ficam, não tira meu dedo, não tira meu dedo. Um dedo. A gente tira as pessoas com muita facilidade só porque elas cometeram pecados. Sempre que um irmão cometeu um pecado contra você, sempre que o irmão cometeu um pecado, seja contra você ou seja um pecado público, lembre-se, você ia para o inferno. O seu pecado contra Deus tinha o preço de você ir para o inferno. Deus perdoou você uma dívida que era eterna. A dívida do seu irmão com certeza é muito menor. Perdoe assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vamos para o próximo? E não confunda. Não é passar a mão na cabeça, não é deixar para lá, não é fingir que não aconteceu, é tratar o assunto. Mas aqui não dá para mim falar sobre isso de forma tão direta, mas é tratar o assunto, mas com o coração perdoador. Se alguém se arrepende, esse alguém precisa ter perdão, não importa o que tenha feito. Se arrepende, é perdão. Vamos para o próximo. A Bíblia também diz, levai as cargas uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. O texto é muito direto, gente. Levar a carga um do outro, levar o peso. Tem alguém sofrendo na igreja? Tem alguém com dificuldades na igreja? Nós levamos o peso, nós dividimos o peso. São as tribulações da vida, são as dificuldades da vida, os problemas de relacionamento. Mas não é ficar alisando o problema, não. É ajudar. Tem uma pessoa na igreja que de repente tem um problema de casamento. Você é a pessoa que muitas vezes vai ouvir, vai deixar a pessoa desabafar, ela tem com quem conversar e você vai orar por ela. Tem alguém que está com alguma dificuldade de alimento, a gente está lá para poder ajudar. Tem alguém que está com alguma dificuldade de relacionamento, a gente está lá para ajudar. Enfim, seja qual for a carga, uma pessoa está desempregada, nós estamos orando e tentando conseguir um emprego. É levar a carga, é aliviar o peso do outro, é fazer algo que alivie aquela carga pesada que a pessoa está sofrendo. Ela tem problemas emocionais, a gente está lá juntos, levando alegria, levando amor. É muito importante que nós tenhamos isso em mente. Levar a carga uns dos outros é uma das atribuições de mostrar amor uns pelos outros, de se preocupar uns com os outros. A Bíblia também diz para a gente, orai uns pelos outros. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Orar uns pelos outros. Tem alguém doente? Ore. Tem alguém com problema? Ore. Tem alguém desempregado? Ore. Ninguém falou nada que está com problema? Ore também. Orar, clamar a Deus, buscar ao Senhor uns pelos outros. Faça um calendário de oração com os membros de toda a igreja. Aqui na igreja nós fizemos isso, né? Fizemos um calendário de oração, tem o nome de cada membro da igreja lá. Cada dia nós temos 6 membros da igreja para orar. Ore pela vida, ore pela família, ore pelos sonhos, mesmo que você não saiba quais são. Mas ore, Deus sabe qual é o problema. Nós oramos quando sabemos o problema e oramos quando não sabemos o problema. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Por quê? Porque o justo ora a Deus, Deus o ouve e responde. Orar. Pela oração, realidades podem ser mudadas, porque o Deus soberano responde à oração. Tanto que eu costumo sempre dizer para vocês o quê? Oração é algo perigoso. Cuidado. Deus responde. É muito importante. Não faça oração de tolo. Não ore por bobeira. Ore de verdade ao Senhor. Porque Ele ouve e Ele responde. E o último uns aos outros que eu gostaria de conversar hoje é motivai uns aos outros.
Hebreus 10, 24 e 25 diz: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O texto então está dizendo que a gente deve considerar uns aos outros, considerar em amor, com honra. Nós devemos incentivar, motivar, nós devemos encorajar. Sabe, é muito fácil para a gente criticar, reclamar, fofocar, mas a Bíblia não diz isso. Errar, todo mundo vai errar, e aí a gente usa perdoar. A Bíblia diz que nós devemos encorajar, motivar, incentivar. E incentivar também a estar em comunhão, a se reunir como igreja, a estar juntos. Como é que está sendo na igreja? Quando alguém passa no vestibular, nós deveríamos estar lá para poder celebrar. Mas antes de passar no vestibular, nós deveríamos estar incentivando. Incentivando a leitura da palavra, incentivando a oração, incentivando a estar reunido como igreja, mas incentivando no trabalho, incentivando na faculdade, incentivando na escola, incentivando ao amor, incentivando a comunhão, incentivando o casamento, encorajando, motivando, ajudando a fazer aquilo que a Bíblia manda. Isso é ser igreja. Celebrar as vitórias uns dos outros. Um irmão comprou um carro, amém, aleluia, glória a Deus que o presenteou com o carro. O irmão conseguiu um emprego, amém, aleluia, glória a Deus. O irmão está lá na faculdade, já não está aguentando mais, está querendo desistir. Não, não desiste não, nós estamos aqui, estamos orando por você. Você vai conseguir, você vai chegar lá. Alguém tem uma tarefa difícil para cumprir e a gente está lá motivando, não, continue firme, você vai conseguir, isso é possível. O irmão tem uma empresa e a empresa dele ou a roça dele está quase se perdendo, ele vai perder tudo. Diz assim, não, você não vai perder não, nós vamos te ajudar, vamos trabalhar junto, vamos orar, vamos fazer alguma coisa para que você possa chegar, motivar, incentivar, permanecer, crescer em Cristo Jesus, crescer na vida e honrar o nosso Deus. Uns aos outros. Isso é comunhão. Ter em comum estar uns com os outros. Amai, sujeitai, perdoai, levai as cargas, orai e motivai. Que Deus abençoe ricamente suas vidas e novamente um feliz Dia das Mães. E até mais tarde, se Deus quiser, ou até semana que vem. Fiquem com Deus.